Por favor, apague as luzes para mim por um momento, amém? A igreja continue de pé. Feche os seus olhos nessa noite. Feche os seus olhos, aquiete a sua alma. Entregue ao Senhor o teu coração, aquilo que você veio fazer aqui nessa noite. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso da guerra. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? É o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. E que entre o Rei da Glória nesse lugar. Levante as suas mãos, levante as suas mãos. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. E que entre o Rei da Glória. E que entre o Rei da Glória. E que entre, e que entre, e que entre. Oh! Chame a atenção do seu Deus. E que entre o Rei da Glória. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos. E que entre o Rei da Glória. O Rei da Glória, Ele que está nesse lugar. Diga que você o ama. Diga que você o ama. Recanda chore, anda lá lá. Reanda lá co. Recho. Deus, tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Oh, nessa hora o inferno se cala. Nessa hora os demônios vão embora. A enfermidade, depressão, insônia, tudo se cala, porque o Rei da Glória está aqui. Oh, recondachou. Deus, nós estamos na Tua presença, Pai. Nós queremos Te sentir de uma maneira que nós nunca sentimos antes, Deus. Pai, nessa hora, nós entregamos a nossa alma a Ti, cativa ao Senhor. Pai, a nossa carne se cala, o nosso espírito é fortalecido no Senhor. Só a Tua vontade vai prevalecer nesse lugar. Muda a intenção do coração dos Teus filhos. Muda, Deus, aonde houver agora algo que não vem da Tua vontade, nós agora paralisamos pelo poder do Teu nome. E tudo que o Senhor programou para essa noite vai acontecer. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos o mais alto que você puder. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Faça um sinal para o seu Deus. Diga: eu estou aqui. Eu estou aqui. Me encha com o Teu poder. Eu estou aqui, papai. Deus, nós chamamos. Nós chamamos. Nós chamamos. O Senhor nessa hora libera anjos nesse lugar. Anjos ministradores, anjos de guerra. O que vai acontecer aqui? Você pode não lembrar o meu nome, não lembrar quando foi, mas algo vai ficar marcado na sua vida. Porque o Rei da Glória está neste lugar. Aplauda ao Senhor, aplauda. Aleluia, aleluia. Ele vive, Ele reina. Só Ele é Deus, só Ele é Deus. Não há outro Deus além do nosso Senhor. Só Ele é Deus, só Ele é Deus. É só Ele na terra, no céu. É só Ele, é só Ele. Oh, aleluia. Só Ele é Deus, só Ele é Deus. Oh, só o Senhor é Deus. Aleluia, aleluia, aleluia.
Pega a sua Bíblia, querido. Olhe para o seu irmão e diga: não conversa comigo, hein? Coloca o seu celular no modo avião. Desliga o Wi-Fi, quem tem a senha da igreja. Depois passa para mim, que eu não tenho ainda. Lucas 2:40. Apenas o verso 40, amém? 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 A palavra do Senhor diz assim: o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Repete comigo: a graça de Deus estava sobre ele. Amém. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Senhor Jesus, ainda na tua presença, Pai, nós queremos te glorificar por tudo que já aconteceu na tua casa. E nessa hora nós estamos aqui porque queremos ser alimentados, alinhados pelo amor que há no teu nome. Pai, nós paralisamos agora a ação de Satanás e seus anjos. Tudo, Pai, que vem para roubar, matar e destruir essa palavra. Agora, Deus, em nome de Jesus, todos que estão nesse lugar sairão diferentes nessa noite. Pai, em nome de Jesus, aonde abundou o pecado, superabunde a graça do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu desfaço de tudo que estudei. Entrego agora os meus lábios nas mãos do Senhor. Usa a minha vida da maneira e da forma que o Senhor desejar. Pai, eu sou um instrumento nessa noite nas tuas mãos. Entrego o meu ser e agora mando a minha alma calar nesse momento, em nome de Jesus. E que tudo seja para glorificar e exaltar o teu santo nome. Em nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Tem mais ou menos um mês e meio, que o Senhor colocou essa palavra no meu coração. E quando o Senhor foi falando, eu fui procurar um personagem. Falei: Senhor, qual personagem que encaixa na palavra que o Senhor quer dizer sobre graça? E eu passei por Abraão. Abraão foi cheio da graça do Senhor. Eu fui passando pelos personagens da Bíblia até chegar nesse versículo. E o Senhor Jesus me disse: filha minha, por que você está fazendo igual às outras pessoas? E eu: mas Senhor, eu não estou entendendo o que o Senhor quer dizer. Eu quero ser cheia da tua graça. Eu quero inundar da tua graça. E o Senhor: por que você está procurando personagem? Aí eu: porque automaticamente quando você vai preparar uma palavra, você precisa de um personagem. E o Senhor Jesus disse no meu ouvido, e aquilo mexeu com o meu coração. Ele disse: eu quero ser o personagem da sua mensagem. Eu quero que você fale sobre mim, porque a minha igreja está perecendo por falta de conhecimento. A minha igreja está perecendo por falta de pensar que um dia eu vou voltar para buscar a minha noiva. Esse dia vai chegar. E eu e você precisamos estar cientes de que não é uma vaga lembrança. Vai acontecer. E o Senhor Jesus foi me levando na palavra e me trouxe a esse versículo. E o menino, olha a sua Bíblia, crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Eu falei: Senhor, mas por que não é o amor que estava sobre você? Porque o Senhor era cheio de amor, aonde o Senhor passava, o amor exalava. Por que era a graça que pairava sobre a sua cabeça e não era o amor? E por que não era o poder? Porque todos que tocavam no Senhor eram curados. Aonde o Senhor passava, os demônios tinham que sair, as pessoas eram livres. Por que não era o poder pairava sobre o Senhor? Por que é a graça? E o Senhor Jesus foi me mostrando a vida dele. E foi ministrando no meu coração que ele era totalmente cheio da graça do pai dele. A graça do pai pairava sobre o menino. Porque a graça é aquilo que eu não mereço, mas eu preciso. E o Senhor Jesus só conseguiu vencer tudo aquilo que ele passou, porque ele estava inundado da graça do Pai. A graça que fez João Batista reconhecer: ei, eu não sou o Messias.
O que eu estou pregando vai vir, vai batizar com fogo. Eu batizo com água. Ele estava cheio da graça. Porque outra pessoa não negaria, dizia, eu sou Messias sim. Claro que eu sou Messias, mas João Batista estava cheio da graça do Pai. A mesma graça que pairou sobre o menino Jesus, que logo na frente foi tentado. Por que o Senhor resistiu à tentação? Por que quando o diabo ofereceu para ele reinos e palácios, quando ofereceu para ele alimento, quando mandou ele pular daquele penhasco, o que ele disse? Ele estava cheio da graça, o diabo vinha com uma proposta, ele tinha uma resposta. Porque ele estava inundado da graça do Pai dele. Nem só de pão viverá um homem. Ei, toda autoridade está sobre o meu Pai. E se nós continuarmos na história, o Senhor expulsou demônios. Ei, quem está aí? Pula no porco. Não questionava, ele sabia o que ele estava fazendo, porque a graça nos leva a fazer aquilo que ninguém tem coragem de fazer, na hora que ninguém está disponível. A graça me faz ir além daquilo que eu acho que eu posso ir. Quando eu estou cheio da graça, eu não olho para a direita e nem para a esquerda, eu só digo, eis-me aqui, envia-me a mim. E o Senhor Jesus continuou, e Ele curou, e Ele libertou, Ele comeu com a prostituta, com o fariseu, inundado da graça. Porque se Ele não estivesse com a graça, logo Ele iria julgar e olhar a aparência, igual eu e você muitas das vezes. Mas o Senhor Jesus já disse, eu não olho como o homem vê, eu sondo o coração, eu tenho graça. E a palavra continua nos dizendo, quando Pedro o negou, perdoou, porque ele estava cheio da graça. Quando ele anunciou o traidor, tem aqui um no meio que vai me trair. Ele estava cheio da graça porque ele sabia que era Judas. Mas em momento algum ele apontou o dedo em Judas e disse, traidor, é você o traidor, coisa que eu faria, porque se eu soubesse que a pessoa iria me trair, automaticamente eu ia colocar o dedo na cara dela e falar, onde você pensa que você vai? A sua máscara caiu, você é o traidor. Mas Jesus estava inundado da graça, ele disse, alguém vai me trair. Ele deu a oportunidade de Judas se arrepender, porque no coração dele ele disse, não pode ser isso, andou comigo, eu preciso dar uma chance para ele. Pedro se arrependeu. Judas, você sabe que é você, mas ainda assim, Jesus cheio da graça, liberou perdão. E aí nós chegamos na parte da crucificação. Claro que eu estou pincelando a história de Jesus, porque é uma história muito gratificante de se ler. Jesus foi para o jardim. A Bíblia diz que ele suou sangue. Cheio da graça, ele dobra o seu joelho, coloca os discípulos para orar com ele. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a do Senhor. Ele estava cheio da graça. Quando ele abre os olhos, todos estavam dormindo. O Senhor, ainda cheio da graça, os exortou, mas ele viu que o cálice era para ele beber. Que por mais que ele tivesse cheio de pessoas ao lado dele, a cruz era para ele carregar. Era dele, era uma cruz que o Senhor preparou sobre a vida dele. Existem momentos na minha e na sua vida que nós podemos estar cheios de pessoas do nosso lado. Nós vamos orar e dizer, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. E ninguém vai estar nem em vigilância de oração com você, porque a cruz é sua. Aquele que quiser vir após mim, toma a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Há uma cruz para mim e para você carregar. Se nem o próprio Filho ele poupou, nem Jesus ele poupou. Ei, nós temos que parar de reclamar. Nós temos que colocar o nosso joelho em ação, os nossos ombros em vigilância e saber que se Ele venceu, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E a palavra continua nos dizendo, Jesus açoitado,
sofreu a humilhação de cuspirem no seu rosto. Mas por que você está falando isso? Eu já sei de tudo isso. Eu não estou entendendo aonde você quer chegar. Eu estou trazendo à sua memória aquilo que pode te dar esperança. No dia mau, quando eu trago à memória tudo que o meu mestre passou por mim, nada e nem ninguém tira o meu foco. Cuspido, humilhado, cheio da graça, pregaram ele sobre o madeiro. Ele lá de cima, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Só uma pessoa cheia da graça do Senhor ia conseguir dizer tal coisa. E a palavra continua nos dizendo que quando o Senhor, cheio de dor, gritou naquela cruz: eu tenho sede, eu tenho sede. As pessoas fingiam que não escutavam e ele gritava: eu tenho sede. Não era uma sede carnal. O Senhor gritava que ele tinha sede de justiça, sede de mudança, sede de levar sobre ele o meu e o seu pecado, sede de acreditar que um dia haveria pessoas feito eu e você, que acreditaria sem ver, sem tocar. Ele gritou: eu tenho sede, sede, sede de um povo que vai me buscar, sede, sede de voltar para buscar a minha noiva. E a Bíblia continua dizendo, ainda inundado da graça, salvou o ladrão que se arrependeu. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. O diabo fazendo festa no inferno. Eu venci. O menino que tinha graça sobre ele está agora pregado no madeiro. Eu venci. E no inferno uma grande festa acontecia. Lúcifer com todos os seus demônios comemorava a ruína do meu e do seu Deus. Havia festa no inferno. Mas houve treva sobre a terra. Jesus, cheio de graça, entregou o seu espírito. Curvou a sua cabeça e entregou o seu espírito. E o inferno ainda em festa. Houve 3 dias de festa no inferno. Aonde os demônios declaravam: agora eu quero ver esse povo que seguia o judeu, o galileu, aonde eles estão? Acabou, eu venci, ele foi crucificado, acabou. Mas a Bíblia diz que o mesmo que venceu tudo isso, cheio de graça, ao terceiro dia, ele ressuscitou, ele vive, ele reina, ele vive, ele reina. Oh, ele ressuscitou por amor a mim e a você, ele ressuscitou. Ele ressuscitou, cheio de graça, cheio de virtude, ele ressuscitou. E aonde estava acontecendo festa, Jesus, ao ressuscitar, desceu até o inferno. Ué, quem ousa atrapalhar a nossa festa? Por acaso aquele infeliz já não morreu naquela cruz? E o Senhor Jesus ainda assim, com toda a sua graça, porque a Bíblia diz que: eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. E eis que Jesus estava à porta do inferno. Imagina eu e você agora. E Lúcifer com todos os seus demônios já pré-escalados. Jesus, sem dizer nada, entra, pega Lúcifer, coloca ele no lugar onde ele não tinha que ter saído, pega a chave da morte, do poder, sai do inferno, mostra que quem tem autoridade na terra e no céu é ele. Mesmo que por 3 dias o seu coração parou de bater, ao terceiro dia o menino cheio da graça e da virtude foi até o inferno, comprou por preço de sangue a minha vida e a sua, pagou o preço que ninguém suportaria pagar, por amor, por zelo, por querer nos inundar num culto como esse, da graça dele. Nessa noite,
nós seremos inundados de uma graça. Existem pessoas aqui que estão travadas, ministerialmente, sentimentalmente. E agora, eu vou finalizar a palavra, porque o que o Senhor quer fazer não é através da minha boca, é através da graça dEle. Mas existem casamentos aqui que precisam ser visitados pela graça do Senhor. Talvez eu não tenha muita experiência para te aconselhar, e eu nem quero isso. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Assim como a máscara do diabo caiu, naquela noite de festa, onde Jesus entrou e pegou a chave da morte. Nessa noite, muitas máscaras precisarão cair. Muitas máscaras. Porque quando eu desço daqui, o Senhor sabe quem eu sou. Você está vendo uma menina que prega, uma menina que ministra, mas o meu coração, quem conhece é o meu Deus. O seu coração, quem conhece é o seu Deus. O que você faz depois que você louva aqui não é problema meu e nem do pastor Fred, é seu. O que você faz com o seu casamento também não me importa. O que você faz com a sua família? A Bíblia diz que todos nós temos o quê? Livre? Exatamente. Mas a partir do momento que a graça do Senhor me visita, sabe o que eu faço com o meu livre-arbítrio? Eu pego ele e falo, você aqui, eu aqui. Se eu estou cheio da graça, a minha escolha não vale muito. Se eu estou cheio da graça, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas se o Senhor não afastar, eu vou enfrentar até o fim, porque eu estou cheio da graça, cheio da graça. O Senhor está cansado. Quando eu disse eis-me aqui para o Senhor, eu tinha 13 anos. Muitas coisas aconteceram, muitas. Hoje eu tenho 24. Mas muitas coisas aconteceram, as portas se abriram? Não, se fecharam. Foi fácil? Não, foi muito difícil. Nossa, mas você está me desanimando? Não, eu não estou. Porque a Bíblia diz que a coroa da vida eterna é para aqueles que perseverarem até o fim. A coroa da vida eterna é para aqueles que perseverarem até o fim. Aqueles que estão inundados da graça. Nessa noite, muitos andarão como o menino Jesus. A graça pairava sobre ele. A graça pairava sobre ele. A graça é a graça. Eu e você não precisamos de mais nada além da graça do Deus que pode todas as coisas. Porque a palavra do Senhor Jesus diz. Abra a tua Bíblia em 2 Coríntios 12, 9. Segunda Coríntios 12, 9. Alguém que tem a voz assim, tomado da graça, levanta e lê para mim, por favor. Amém. Porque a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua. Quantas vezes nós só lembramos da segunda parte do versículo? Eu estou fraco. A graça do Senhor me basta. Mas eu estou fraco. O Senhor está cansado de pessoas que vivem esse versículo como se a fraqueza nunca fosse acabar. Mas eu estou fraco. Tem quantos anos que você se sente fraco? E o que você tem feito para mudar isso? Senhor, eu vou sentar aqui e vou esperar. Deixa os mais novos fazerem. Meu tempo já passou. A pessoa está falando isso, mas ela tem 30 anos. Senhor, agora eu vou curtir o meu casamento. Eu vou viver o meu casamento. A tua vontade, talvez algum dia eu vá fazer, porque agora a tua graça se aperfeiçoa na minha fraqueza. Mas aí quando vem o dia mau,
quando vem o dia mau e vem um acusador junto com o dia mau, porque a Bíblia diz que todos nós passamos por dia mau. O dia mau sempre vai bater na nossa porta. O que vale é quem vai receber o dia mau. É uma Juliana inundada da graça de Deus? É uma Juliana que paralisou, esperando as coisas acontecerem, porque o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Porque eu tenho o que nós acabamos de dizer? Livre. Até o poder de decisão de ser inundado da graça de Deus. Nessa noite existem pessoas aqui que nunca sentiram a presença de Deus e isso tem te incomodado muito. Senhor, eu nunca chorei. Mas, Senhor, eu nunca senti esse arrepio que essas pessoas falam. Mas, Senhor, o que a Maquênia tanto grita na hora do culto? Não estou entendendo. O que acontece que esse irmão vem aqui louvar, fala umas coisas loucas, que é para me falar que eu amo uma pessoa que eu nunca vi. O que está acontecendo com essa igreja? O pastor Fred fica fazendo umas caras assim, cheias de graça na hora que ele está pregando. O que está acontecendo? Não estou entendendo nada. Você vai entender, porque a graça vai pairar sobre você. Você vai começar a entender aquilo que ninguém entende, aquilo que ninguém compreende, aquilo que ninguém quer fazer, aquilo que ninguém quer ir. É você que vai, é você que vai. Existem hospitais esperando pessoas cheias da graça, existem prisões esperando pessoas cheias da graça, existem prostitutas, existem alcoólatras, drogados, esperando pessoas cheias da graça de Deus. Existem mendigos, esperando um abraço de pessoa cheia da graça, porque se não tiver, não abraça. Existem nessa hora, pessoas entregando a alma a Satanás, esperando alguém cheio da graça, para falar: ei, eu não sei quem é você, mas Deus mandou eu vir na sua casa agora. Não, você não vai suicidar, porque eu estou cheio da graça, e eu vou orar por você. Ei, eu vou me levantar nessa hora, em favor daqueles que perecem, daqueles que caem. Aonde estão? Aonde estão aqueles que querem ser cheios da graça? Cheios da graça, cheios, inundados, aqueles que querem transbordar da graça de Deus. Só que isso é uma decisão. Eu já ouvi isso, eu estou aqui até hoje. Não, você não ouviu isso e a sua vida não vai continuar da mesma maneira. Porque o dia que eu falei sim para o Senhor, a única coisa que eu disse para Ele foi: Senhor, aonde eu colocar a planta dos meus pés, que o Senhor vá comigo, porque senão eu não quero ir. E no entanto, que das vezes que o Senhor não foi comigo, Ele não deixou eu ir. Quantas portas foram fechadas? Porque eu não estava inundada da graça tamanha para dizer a uma igreja o que deve ser feito, quando na verdade nem eu fazia. Quanta hipocrisia, quanta religiosidade, quantos fariseus estão espalhados dentro das igrejas, sabe tudo, mas não vive nada. Mata aqueles que estão chegando, porque fala: eu já fiz isso, não é assim que faz. Porque agora eu estou no banco, mas eu já fiz muito isso. Ei, se você escolheu estar no banco, fique no banco. Não coloque a sua mão naquilo que não é para você fazer. Não dê palpite azedo, como diz o povo lá de Tamonte. Aqui não fala isso, né? Só lá. Não dê palpite azedo nas coisas das pessoas, não, pelo amor de Deus. Mas esse hino é chato demais. Quantas vezes eu já fiz isso até um dia, que eu escutei o próprio Jesus sentar comigo e falar: ei, vamos sentar aqui, Juliano, que eu acho que você está fazendo coisas demais na igreja. Não, mas esse hino está repetindo demais, gente. Nossa, essa igreja não muda esse repertório? Aí o Senhor sentou comigo para tomar um café, porque o pastor bebe água de coco. Eu não gosto de água de coco, eu gosto de café. E aí o Senhor falou comigo: ei, mas espera aí. Estão em pecado? Você sabe que está, porque eu te mostrei que está em pecado. Não mostrei? Mostrou, Senhor, é verdade, o Senhor mostrou, está tudo em pecado. Tá bom. O louvor é para quem? Para o Senhor. Então, eu sei avaliar se está em pecado ou não, o problema é meu, eu vou cuidar, porque nada foge do meu controle. Pare de querer receber aquilo que não é seu. Eu estou falando na primeira pessoa, porque em casa
Senhor vai pegar uma peneira, pastor Fred, é uma peneira, hein? Ele vai pegar uma peneira, mas ele vai chacoalhar. Ele vai colocar muita coisa no lugar. Talvez você esteja achando que você está esquecido aí no último banco. Ah, querido, eu achei que eu também estava esquecida. Mas a peneira passou para o lado de lá e olha onde eu estou hoje. A peneira está passando nas igrejas, a peneira está passando e está tirando a religiosidade. Os fariseus estão sendo encostados no canto, dizendo: ei, aceita Jesus ou pega suas coisas e vai embora. Vai viver a tua religião bem longe daqui. Porque aonde existe graça, não há lugar para religião. Aonde existe graça, não há lugar para religião. Mas como que eu vou deixar o homossexualismo vir, o homossexual vir na igreja? Deixando. Você tem que amar a vida dele, não aprovar o que ele faz. Senta do lado dele e diz: ei, Jesus vai te mudar. Enquanto ele não muda, senta aqui comigo. Porque se eu tenho certeza da minha opção sexual, eu não me importo de amar outras pessoas. Eu não me importo em acolher aquele que ninguém quer. Porque eu estou cheia da graça. Cheio da graça. Sabe o traficante? Ninguém evangeliza porque tem medo. Ou porque não tem uma vida totalmente cheia da graça. Porque aonde tem demônio, ele tem que sair no nome de Jesus. Não é a irmã do coque que tira demônio. Manifesta o demônio. Espera que eu vou chamar a irmã. Oh, mas eu não entendo. Não, você vai sair no nome de Jesus com a irmã aqui ou não, porque agora ela está ocupada demais. Você dá um jeito de sair. Não, Deus que não deixa acontecer em nome de Jesus, porque eu tenho um pavor de demônio com coisa que eu gosto. Mas quando a graça te visita, você não tem escolha. Você não tem escolha. Por isso que o culto de hoje são para pessoas que querem viver algo novo. Porque se você levantar do seu lugar para fazer bonito, o bonito vai ficar caro sobre a sua vida. Porque depois não vai ter mais como voltar atrás. A palavra do crente é sim, sim ou não, não. Fora disso, vem do diabo. O devorador, eu estou vendo ele passear do lado de fora da igreja. Existem muitas. Ah, mas é a condição do Brasil, já foi liberado aqui diversas vezes, dos cultos que eu estou aqui. Eu já recebi diversas vezes o pastor falando, não é um período sobre a sua vida, aonde há destruição, falência, você vai prosperar sobre isso. Mas o devorador está ali. Sabe por quê? Pessoa que está cheia da graça, ela não importa se ela tem um, se ela tem dois. Precisou, ela abre mão e dá. Porque melhor dar do que? Melhor dar do que? Mentira. É mentira. Eu já contei isso da outra vez, eu não vou contar de novo, das minhas Melissa. Ô, gente, eu gosto de Melissa. Mas eu tive que ser tratada no caroço da Melissa para entender que melhor dar do que receber. Porque minha mãe sempre ecoou uma frase na minha cabeça e do meu irmão: melhor você abençoar um saco de arroz do que dobrar o seu joelho chorando e não vir nenhum para te abençoar. Mas aonde estão os cheios da graça que vão ter sensibilidade de dobrar o joelho? Ó, sabe a irmã? Aquela lá fulana de tal, aquela mesmo, ela está precisando de uma cesta básica agora. Pega tudo que está no seu armário e leva. Seja cheio da graça. Dê um passo de fé, vai até ela, leve isso, libere sobre ela. Porque melhor dá? Porque melhor dá? Porque a graça dele. E aí ele vai alinhando a nossa vida com a vida dele. E nós vamos percebendo que realmente a graça dele. Porque quantas vezes só minha mãe recebia na minha casa porque meu pai estava desempregado. E a graça do Senhor bastou na minha casa, porque a minha mãe, com o salário dela de professora, que não era muita coisa na época,
conseguia sustentar toda a casa sem dever nada para ninguém, porque a graça do Senhor bastava. Quantas vezes, ei, vamos orar comigo? Não vou orar não, você ora para mim. Crente 6 horas. Vamos na igreja? Não, 6 horas para mim. Oh, vamos, não, eu estou fraca. Crente, estou fraco, tem vários. Ele nunca está forte. Algo está acontecendo e nós precisamos reagir como igreja. Existem pessoas com o chamado enterrado, morrendo aí, em Bertioga mesmo. Morrendo, porque talvez o homem matou, o diabo matou, ele mesmo matou. Alguma coisa aconteceu, mas pessoas hoje nessa terra vai se levantar cheios da graça. E nós vamos mudar a história de uma geração. Nós vamos restaurar os cativos, os oprimidos. Nós vamos aonde ninguém quer ir. Você que quer viver isso, coloque-se de pé no seu lugar. A palavra do Senhor diz que Ele resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Ele resiste os soberbos. Deus está resistindo pessoas aqui que é soberba demais. Nunca está mal. Nunca. Mas nunca. Mas Deus sabe o seu coração. Existe um falso ensinamento pairando aí, de que você pode ser o que você quiser, porque você já está salvo. Não! A salvação, ela é conquistada dia após dia. Eu nego o meu eu, sou cheio da graça, receba a minha salvação. Eu nego o meu eu, sou cheio da graça, receba a minha salvação. Eu tenho que ter certeza dela. Eu tenho que ter certeza da minha salvação. Mas conquistar ela todos os dias. Você que quer ser inundado da graça de Deus, saia do seu lugar e venha aqui à frente.